galera! Nosso trabalho é sobre acidente vascular encefálico em idosos e foi feito por mim, a Bruna, a Crisla e a Maíla. Então, primeiro eu vou falar o que é o acidente vascular encefálico, que é o famoso AVE, e mais famoso ainda AVC, né, que é o que todo mundo fala, que é uma alteração no fluxo de sangue do cérebro, ocorrendo um comprometimento na circulação em alguma parte do encéfalo. E aí tem o AVE isquêmico, que está presente em cerca de 85% dos casos, que ele é o entupimento da artéria, que leva oxigênio e nutriente ao cérebro, ela entope e com isso fica sem oxigênio, ocorrendo a morte ou lesão celular, que ocorre o AVC. E também o AVE hemorrágico, que está em cerca de 15% dos casos, que parecido com o isquêmico, mas o hemorrágico ele é caracterizado pelo vazamento de sangue para fora das artérias, que também fica sem oxigênio nessa parte do cérebro, também ocorrendo a morte ou lesão celular. E, gente, essa patologia é uma das que mais matam no mundo e prevalece em mulheres. E aí eu coloquei essa imagem, que é para todo mundo saber quais são os sinais do AVE, que é boca torta, perda de força, dificuldade de fala, e fizeram até uma analogia com as primeiras palavras de sorrir, abrace, música e urgente, as primeiras letras, né, na verdade, que fica SAMU, que é quando uma pessoa tem esses sinais, já liga para o SAMU, já vai direto para o hospital, que provavelmente ela está tendo um caso de AVE. E então, as limitações causadas pelo AVE, que são alteração ou perda de movimento e sensibilidade, alteração de fala e de compreensão, e alteração de como a pessoa pensa e sente o mundo ao seu redor. Em julho, minha avó teve um quadro desse, em que ela ficou muito fraca, assim, ficou tonta, sentou, e ela começou a ter uma confusão mental que ela pensava em alemão. Ela é alemã, ela raciocinava em alemão e na hora que ela ia falar em português, ela não conseguia, começava a falar embolado, tudo em alemão. E aí, graças a Deus, minha tia identificou esses sinais dela e foi direto para o hospital. Por isso que é muito importante saber quando uma pessoa tem o AVE, né? E os fatores de risco, que é pressão arterial não controlada, obstrução arterial coronária e aneurismas cerebrais aumentam também as chances de ter o AVE, obesidade, sedentarismo, diabetes, idade avançada, tudo isso aumenta o risco de uma pessoa ter o AVE. Vou falar um pouco sobre a avaliação fisioterapêutica do acidente vascular encefálico em idosos. Então, trazendo essa realidade para o nosso dia a dia, é importante a gente observar que esses idosos, eles são sobreviventes de uma doença neurológica, de uma doença funcional bem significativa, que é o AVC. Isso tudo com perda de sua total independência, de sua total autonomia, sendo necessário aí o auxílio para atividades diárias, básicas e instrumentais da vida diária. Então, é muito importante que esses idosos que tiveram esse AVC, eles façam uma avaliação funcional. Por quê, gente? Porque a avaliação funcional, ela permite acompanhar a evolução do paciente, tá? Em seu processo de reabilitação, permitindo aí a melhoria das intervenções fisioterapêuticas e principalmente a verificação de ganhos. Falando agora um pouco da escala de Rankin, essa escala ela tem o objetivo de mensurar o grau de incapacidade, tá? E também de independência de pacientes que foram cometidos pelo AVC. Essa escala permite a gente observar algo muito interessante, que são os graus, que variam de 0 a 5, que vão desde nenhum grau de incapacidade até incapacidade grave. E ainda falando sobre essa capacidade funcional de avaliar pacientes idosos com AVC, é necessário utilizar também a escala instrumental, que ela é chamada de AIVD. Ela já é válida aqui no Brasil, tá? E junto aí a uma população de idosos,
Essa avaliação ela consta de questões como a capacidade para usar o idoso, usar o telefone sozinho, fazer compras sozinho, preparar suas próprias refeições sozinho, enfim, tomar seus medicamentos, controlar suas finanças e até mesmo viajar. Então é bem interessante. E aí, falando aí um pouco sobre o mini exame mental, esse exame ele avalia o estado cognitivo como um todo, é uma escala bem simples de se usar, ela avalia de 5 a 10 minutos, que é, exemplo, registro de 3 palavras, cálculo, lembrança de 3 palavras, enfim, linguagem, capacidade cognitiva, visual, tudo isso. E, por último, a gente vai falar dos 3 principais domínios da avaliação fisioterapêutica, que é capacidade funcional, saúde física e saúde mental. Todos eles avaliam a capacidade de realizar atividades diárias, que são alimentar sozinho, como eu falei, transferência do leito para uma cadeira, enfim. São testes bem válidos e com disfunção cognitiva. Então, é muito interessante. Como a Nicole disse, o AVC desenvolve sequelas que acarretam prejuízos na qualidade de vida, reduzindo a capacidade para a realização de atividades básicas da vida diária dos idosos. Então, por isso é tão importante o tratamento para esses idosos. Estudos verificaram que após um AVC, há uma diminuição da ativação dos músculos abdominais, com consequente alteração no posicionamento da caixa torácica, que tende a permanecer em uma posição de inspiração, e com isso os músculos respiratórios não funcionam eficientemente. Os exercícios respiratórios correspondem a uma forma de tratamento e prevenção às complicações advindas das doenças, bem como uma forma de educação respiratória, com vistas ao melhor condicionamento ao indivíduo praticante. Diante do acidente vascular cerebral, ou AVC, são realizados os exercícios respiratórios, visando a redução da pressão arterial, ou PA, ganho do condicionamento, diminuição de complicações respiratórias e da ansiedade, frequentemente encontrada em idosos, associada comumente às anormalidades respiratórias, buscando melhorar a função cardiorrespiratória. Por isso a cinesioterapia é tão importante, mas isso será mais falado mais para frente. A hidroterapia e os exercícios proprioceptivos também são muito importantes, também vão ser falados. Alguns dos exercícios mais comuns para o membro superior afetado é fazer com que o paciente apanhe e solte objetos diferentes, em posições diferentes. Segurar um objeto enquanto move o braço, mover um objeto dentro da mão, flexão e extensão do ombro, e cotovelo com abdução do ombro. Estes exercícios têm de ser feitos com uma intensidade menor, pois estamos tratando de pacientes idosos, que já vêm com outros problemas. O acidente vascular encefálico é um problema grave de incidência relativamente alta, que geralmente acarreta sequelas motoras importantes, tais como a hemiplegia, necessitando de cuidados fisioterapêuticos intensivos. Muitos são os métodos utilizados no tratamento, sendo a maioria deles mecânicos, no intuito de recuperar ao máximo a mobilidade do paciente. No idoso tem que se redobrar a atenção, pois o mesmo pode ter problemas motores instalados antes dele ter sofrido o AVE. Além de que o idoso, ao fazer os exercícios indicados a um paciente hemiplégico qualquer, tem que ser submetido a uma intensidade menor, já que os outros problemas agravam o estado do idoso hemiplégico, fazendo com que os exercícios tenham que ser muito bem planejados e os cuidados durante o tratamento sejam redobrados. E a marcha, que deve ser trabalhada com bastante tempo com o idoso, principalmente pela função de equilíbrio, força muscular e o tônus também. Os recursos fisioterapêuticos são exercício de propriocepção, pois é uma conduta terapêutica usada para a reativação dos movimentos e, consequentemente, o recrutamento dos receptores musculares. Temos também a hidroterapia, pois a água é um meio instável, então força o nosso corpo a se equilibrar, além de aumentar a resistência do movimento e não ter risco de queda ou alguma lesão decorrente
e ter a possibilidade de fazer exercícios com o membro superior e inferior ao mesmo tempo, além de ser relaxante para o idoso, e aumentar a sua confiança e autoestima, pois dá uma sensação de ausência de peso e dor. Em um dos artigos que pegamos como referência, temos sobre a hidroterapia e foi identificada a melhora dos pacientes nas seguintes variáveis: asseio, vestir, mobilidade e escada, e micção também. E temos a cinesioterapia, que é usada com a finalidade de retomar a amplitude dos movimentos com recursos como a dissociação de cintura, alongamentos e o treino de equilíbrio do tronco. Agora eu vou falar alguns exercícios funcionais como todo, que é ponte, descarga de peso, mudança de posições como ficar e andar de gato, sedestação, ortostase fixa, virar em ortostase, andar em linha reta, usar o balancinho. E todos esses exercícios são usados para a recuperação dos movimentos. E vale lembrar que esses exercícios têm que ser feitos com intensidade menor, pois se trata de pacientes idosos que têm toda uma carga por trás da idade, mas também não pode se aliviar muito para não haver contraturas e o paciente não voltar à sua procepção. E é isso. Tem que ter o cuidado redobrado, claro, quando se trata de pacientes idosos. É sempre bom lembrar que a melhor forma de evitar quadros muito graves e sequelas que sejam significativas após a instalação da doença é reconhecer de maneira imediata os sinais do aparecimento do AVC. E o paciente deve ser encaminhado imediatamente ao tratamento. Aproximadamente 80% dos casos de AVC poderiam ser evitados antes do controle de fatores de risco e mudanças nos hábitos de vida. Entre eles são o controle da hipertensão arterial, tratamento do diabetes, redução nos níveis de colesterol, redução de peso, prática regular de exercícios físicos, não fumar ou, se fumar, parar de fumar, e o tratamento da síndrome de apneia do sono. Mas é sempre bom lembrar também que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável é de suma importância para a saúde, não só de idosos, mas para jovens também, porque hoje em dia não são só idosos que sofrem de AVC, muitos jovens também são que às vezes não têm um hábito de vida bom, fumam, bebem muito, saem muito, não cuidam da saúde de jeito nenhum, também tem riscos de sofrer um AVC. Então, vamos se cuidar.